Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos uma vez mais, pela graça de Deus, juntos, para estudarmos a Palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, e todos vocês que têm orado por nós, aqui do Ministério Hora Tranquila. O nosso desejo é poder estar com vocês sempre, cada dia, buscando conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Queremos aqui mandar um abraço especial a todos vocês, onde quer que vocês se encontram. Não importa o país, não importa o estado, a cidade, a casa que você mora, o lugar que você trabalha, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, uma vez mais estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por tudo quanto fizestes e fazes por cada um de nós. Temos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que sejam alcançados também por Tua graça, por Tua misericórdia, e que o Espírito Santo nos dê iluminação e compreensão da Tua Palavra e nos ajude a colocar em prática em nossa vida. Ó Pai, cada um tem as suas lutas, os seus problemas. Abençoa-os, que continuem confiantes em Ti e certos de que receberão as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje dar continuidade ao estudo desta semana. Ontem nós comentamos aqui que a orientação de Deus era que o povo de Israel amassem os estrangeiros que estivessem no meio deles. Como nós dissemos ontem, este livro de Deuteronômio foi escrito quando o povo de Israel já estava na fronteira para entrar na Terra Prometida, depois de terem passado 40 anos no deserto, porque Deus disse que eles iriam permanecer no deserto até que toda aquela geração de 20 anos para cima morresse, e então uma nova geração agora estava pronta para entrar na Terra Prometida. E Moisés escreve então, orientado por Deus, este livro. São as últimas instruções de Moisés, porque depois Moisés também morreu, não entrou na Terra Prometida. E ele estava relembrando então a essa nova geração o que Deus havia feito por eles no passado. Como Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, e também prometeu à nação de Israel, que estava sendo tirada do Egito, que eles iriam possuir a terra que manava leite e mel. Aqui então, em Deuteronômio 10, verso 19, a palavra de Deus nos diz: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Esta mensagem não é somente para o povo de Israel do passado, é para nós hoje, o Israel espiritual. Deveremos agir como Jesus agiu, amando a cada semelhante. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E Jesus atendia a todos que o procuravam, não somente judeus, qualquer pessoa de qualquer nação que não fazia parte do povo judeu era atendido. E foi entre esses que Jesus encontrou maior fé, entre aqueles que não eram do seu povo. E então, quando Deus chamou a Abraão para sair da sua terra e queria fazer dele uma grande nação, lá em Gênesis capítulo 15, no verso 13, Deus disse para Abraão: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzido à escravidão e será afligido durante 400 anos. Vejam, a palavra de Deus aqui se cumprindo como Deus havia dito a Abraão. Antes que eles possuíssem a terra, eles iriam passar um período de escravidão, de subserviência. E em Gênesis 17, verso 8, Deus diz: darei a você
e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro, será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então aqui nós vemos Deus falando a Abraão que eles iriam possuir a terra depois que eles passassem esse período de escravidão lá no Egito. Sabemos que Deus, ele não falha. Todas as promessas que Deus faz, elas se cumprem. E se estamos passando por algum momento em nossa vida em que nós estamos nos sentindo sozinhos e que Deus tenha nos abandonado, que Deus não está cumprindo aquilo que Ele nos prometeu, vamos permanecer fiéis, confiantes em Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no verso 17, nós lemos: O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, Ele os tirou da escravidão. Então, aqui Lucas, que escreveu o livro de Atos, aqui são palavras de Paulo. Ele diz que o Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que estiveram no Egito. Se tornaram uma grande nação, poderosa em números lá no Egito. Eles não tinham condições sozinhos de lutar contra o povo egípcio, mas Deus interviu. Assim como Deus havia prometido a Abraão que depois eles iriam ser libertos da escravidão, assim aconteceu. E aqui nós vemos exatamente um Deus que nos escolhe, um Deus que nos salva, um Deus que nos redime. Aqui nós vemos a salvação através de Jesus e também nós vemos aqui a redenção, porque eles foram tirados com mão forte e poderosa lá do Egito. O próprio Moisés escreveu em Êxodo 19, verso 6, que o povo de Israel havia sido escolhido como uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, um reino de sacerdotes. E nós fazemos parte desta promessa. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, passamos a fazer parte do Israel espiritual, nós também passamos a ser uma propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. E Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos criou e Ele nos salvou, nos redimiu através da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 7 e no verso 12, nós lemos aqui as palavras de Jesus dizendo: Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Aqui está o resumo da lei de Deus. Amar as pessoas, fazer às pessoas aquilo que nós queremos que eles nos façam. Nós não podemos querer mal a uma pessoa e depois também pensar que os outros vão nos fazer o bem. Assim como nós agimos, vem o retorno. Eu sei que existem muitas pessoas hoje em dia, cristãs, que dizem assim: olha, eu cansei de tratar bem aquela pessoa, de relevar muitas coisas que ela falava ou fazia, agora eu vou tratar do mesmo jeito que ela me trata. Nós não podemos pensar assim. Nós não fomos criados para revidar a pessoa da mesma forma como ela age conosco, a não ser que seja por amor. Agora, se a pessoa nos agride com palavras, se a pessoa nos despreza, se a pessoa nos quer mal, nós não podemos agir assim. Nós deveremos querer bem. Jesus, Ele mesmo disse que nós deveremos amar os nossos inimigos e também deveremos orar por aqueles que nos perseguem. Esse é
o ensinamento que Jesus deixou para cada um de nós. Ele foi exemplo, ele agiu dessa maneira. E ele disse: assim como eu vos fiz, façais vós também aos outros. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos a salvação. Mas, pelo amor que Deus tem para com cada ser humano, por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos amou. E então, em consequência disso, nós também o amamos. Ele, mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê no sacrifício que Jesus realizou, todo aquele que aceita Jesus em sua vida e passa pelas águas, pelo batismo, estes agora irão também viver em novidade de vida. Irão ser como Jesus foi, amar a todos em qualquer circunstância. Sabemos que somos humanos, a nossa tendência é uma tendência má, é uma tendência pecaminosa, mas pela nossa comunhão com Deus, pela nossa intimidade com Jesus dia a dia, procurando conhecer aquilo que Jesus quer de cada um de nós, pela contemplação do que Jesus fazia e faz por nós, nós seremos transformados. Então, assim como essa advertência ao povo de Israel, como eles deveriam tratar os estrangeiros que estavam no meio deles, nós também temos esta mesma advertência hoje. Deveremos ser luz onde quer que nós estivermos. E se nós agirmos como as pessoas agem conosco, nos tratando mal, e nós revidamos também a pessoa da mesma forma, nós não estamos sendo luz, nós não estamos irradiando o amor de Jesus às outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que por nós mesmos nós não temos capacidade de amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, mas pelo poder de Jesus em nossa vida, nós conseguiremos amar as pessoas e também perdoá-las por tudo quanto fazem por cada um de nós. E isso só vem através da comunhão, do estudo da Bíblia, da oração. Queremos desejar a todos vocês um ótimo dia. Se Deus nos permitir, estaremos novamente juntos amanhã, dando sequência a este estudo, mas deveremos sempre nos lembrar da oração que Jesus fez em João 17, e no verso 17 ele nos diz que nós deveremos nos santificar na verdade através da sua palavra, que é a verdade. Que Deus nos abençoe.